Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin do nosso mercado de criptomoedas. Era para ter soltado um vídeo um pouquinho mais cedo, só que eu não consegui porque eu tô com um probleminha de garganta. Inclusive por causa disso hoje eu não vou estender muito no vídeo, tá difícil de falar, mas como vocês bem sabem o mercado não para e a gente também não. A gente viu aí que durante o final de semana o Bitcoin ele chegou a cair próximo aí aos 45.500 dólares e a gente teve uma retomada e atualmente o Bitcoin está sendo cotado próximo aos 51k. Com isso, o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada gráfica sentimental e alguns indicadores fundamentalistas, como sempre, para a gente estar olhando como é que está se portando essa queda e logo a nossa subida para identificar os melhores pontos de atuação no mercado de criptomoedas. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou estar soltando aqui para a gente metralhar informação no canal, como sempre. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a se inscrever aqui. Eu posto análises diárias, sempre falando de pontos fundamentalistas, análise gráfica, análise on-chain, notícias, análise sentimental e tudo que esse mercado de criptomoedas tem aí para oferecer pra gente. E no mais, está te convidando a se inscrever nos meus links que estão todos aqui na descrição, que são as minhas redes sociais, onde eu sou muito mais ativo. Além do meu grupo do Telegram, onde eu dou continuidade das análises, posto notícias, e também o meu grupo do Slack 100% gratuito, onde vocês vão ter um contato muito mais direto comigo. Beleza? Passando então agora no nosso Fear and Greed Index, que eu sempre gosto de estar passando aqui, a gente vê que o mercado ele está em estado de medo ainda, né? Se a gente descer aqui um pouquinho mais e olhar o nosso gráfico aqui de histórico, a gente consegue ver aqui que depois de um mês aqui de correção, que a gente viu aqui ele chegar em estado de extremo medo, a gente teve uma bela de uma retomada, tudo isso face à região dos 50 mil dólares ter sido rompida. Isso significa que os investidores eles estão ganhando mais confiança para voltar a estar aí acumulando e investindo no Bitcoin. Enquanto a gente olha aqui no nosso order book, né, que a gente teve o rompimento da nossa região aqui de resistências depois dos 50 mil dólares, a gente viu que o preço se manteve fortemente acima e mesmo depois da queda a gente não conseguiu devolver tanto, né? Se a gente olhar aqui no nosso gráfico de dívida, a gente consegue ver que tem muito mais tokens alocados aqui para venda do que para compra, né? O risco retorno está muito mais favorável para quem quiser atuar vendido, porque a gente está muito próximo a uma região de resistências. A gente tem suporte aqui nos 50 mil redondos e psicológico que segurou o preço muito bem, não tendo nenhum fechamento a princípio para baixo dele. E logo abaixo disso, qualquer número redondo e psicológico passa a servir como ponto de ancoragem, né? Perdendo aí a região dos 48 mil dólares, só lá próximo aos 45 e depois os 43 e 42, que foi a mínima do pânico. Extremamente improvável da gente ver o preço chegando nesses patamares, mas ainda assim são pontos de suporte interessantes. Enquanto isso, a nossa resistência, a gente tem aqui pontos de resistência já com tokens alocados próximo aos 52, 53 mil dólares. Lembrando que caso a gente rompa os 52, como a gente vai olhar graficamente daqui a pouco, é um ponto que vai fazer um pivô de alta, tá? No gráfico diário, isso vai fazer com que os touros fiquem aí no comando no médio e longo prazo. E depois, números redondos, tal como 55 mil dólares, 59, 60 mil dólares. E quanto mais próximo do topo histórico, mais pessoas vão estar querendo operar vendidas face ao risco-retorno extremamente favorável. Beleza? Passando aqui rapidinho, eu estava até dando uma olhada na dominância, mas vamos passar primeiro nos nossos contratos futuros do S&P 500, que abriu em alta e está rompendo aquela figura comentada com vocês aí no vídeo de sexta-feira, né? Aquele triângulo ascendente que eu tracei com vocês. A gente está aqui em regiões de topo histórico, isso mostra como que o mercado internacional ele está eufórico face a esse final de ano. Lembrando que ele é um mercado que está muito volátil, está indo na contramão aí dos históricos dele, porque a gente sabe que o final de ano é uma época que não tem muita volatilidade no mercado internacional e no mercado tradicional. Lembrando também que quando a gente está em região de topo histórico em um índice, significa que de forma majoritária as empresas cotadas nesse índice, no caso as 500 maiores empresas das bolsas americanas, elas estão dando lucro, né? Então significa que os investidores eles estão eufóricos, eles estão todos ganhando e muitas vezes esse índice costuma puxar o mercado de criptomoedas para o mesmo lugar. Beleza? Então aqui no semanal a gente fechou a semana, correção extremamente saudável na região das médias, tal como vem acontecendo, e vem se mantendo aí fortemente segurando o preço, sendo um excelente ponto de suporte. Tá? Olhando agora a nossa dominância que a gente sempre costuma passar aqui, a gente consegue ver que o Bitcoin ele segue dentro daquela figura de triângulo descendente. Como eu comento para vocês, eu imagino que tem maior probabilidade de rompimento para cima. Agora a gente está testando aqui os níveis de 40% e 39%, que vieram se mostrando como um forte nível aqui de suporte de preço, onde o capital ele tende a migrar de volta para o Bitcoin, uma vez que as altcoins elas se valorizaram muito e o Bitcoin
ficou consolidado e vai chegar uma hora que vai apresentar melhores oportunidades, tal como a gente pode estar vendo ele romper a região dos 50 mil dólares, 52, 53, e está aí estipulando aquele fundo todo como nossa base de preço no semanal. Uma vez que isso acontecer, a gente vai ver muito provavelmente o capital migrando para o Bitcoin, uma vez que ele vai estar aí com muito mais oportunidades de valorização e, consequentemente, a gente vai estar vendo essa pernada de alta aqui no gráfico semanal. Lembrando que quando o gráfico semanal começar a pernada de alta, o Bitcoin ele tende a ficar mais forte do que as altcoins no médio e longo prazo. E também lembrando, como sempre, que é muito importante esse rompimento da figura e também eu superar os 50% aqui de dominância, porque isso significa que o Bitcoin ele vai estar mais forte que as altcoins no médio e longo prazo e também que a maior parte do capital do mundo de criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin. Isso significa aí que os investidores eles vão ter uma maior confiança em estar investindo no Bitcoin, que é a maior criptomoeda, e não nas altcoins, tal como a gente está vendo. Galera, olhando agora o nosso Bitcoin, se vocês estiverem dando uma olhada aqui, a gente teve uma recuperada muito boa, né? Eu comentei com vocês sobre a questão da sobrevenda lá no grupo do Slack ao longo do final de semana e eu estava de olho na sobrevenda no gráfico de uma hora que aconteceu aqui, se vocês estiverem dando uma olhada, junto com liquidações, tal como a gente vai ver no order book daqui a pouco. A maior probabilidade era da formação de um fundo ascendente no gráfico diário, como eu sempre comento desse setup aqui com vocês, porque o mercado ele estava muito eufórico, rompeu regiões de resistência e tinha aqui uma série de fatores que poderiam estar fazendo com que o preço encontrasse suporte, né? A gente tinha aqui topos prévios que serviriam de ponto de ancoragem, a gente tem aqui a região das médias e também essa LTB que servia de resistência e tende a virar ponto de suporte também. Outro ponto interessante que eu queria estar passando com vocês é essa região da máxima que por sinal a gente está rompendo aqui, né? Mas eu só consideraria um rompimento caso a gente superasse os 52 mil dólares. 52 mil dólares é um ponto onde a gente viu muitos tokens aí que já estão alocados para venda e muitas pessoas que vão utilizar esse ponto como ponto de ancoragem, tá? E caso a gente supere 52 mil dólares, a gente vai ter revertido com certeza a tendência no diário, que já está de alta, né? A gente fez um fundo, aí fez um topo, aí fez um fundo ascendente, rompemos aqui fazendo pivô de alta, mas seria muito mais saudável a gente considerar isso aqui como nosso fundo ascendente, uma vez que a gente teve reversão nos gráficos menores, utilizamos aqui a região das médias e de topos prévios como ponto de ancoragem, e isso estipula com que seria um grande pivôzão de alta aqui no gráfico diário, uma vez que a gente rompa aqui a região dos 52 mil dólares para confirmar isso, de preferência com volume também, tá galera? Então podem sim esperar uma volatilidade nos próximos dias, caso a gente rompa aqui a região dos 50 mil dólares e veja o preço aí ser cotado em patamares mais acima. E olhando também, como sempre, o nosso sentimento do mercado, que eu gosto de passar bastante para vocês, como a gente está chegando próximo aos 52 mil dólares, vai ter muita gente que vai estar querendo atuar vendida, né? A gente consegue ver toda essa pernada aqui de valorização, desde os 50 mil dólares até os 52, com uma queda drástica no nosso long and short ratio e também um aumento no nosso open interest. Tudo isso significa que tem pessoas que estão atuando vendidas, né, face à resistência muito nítida e um ponto de ancoragem para o preço onde o risco retorno está favorável, como eu mostrei para vocês no order book. Outro ponto interessante que eu queria falar com vocês é que desde a sexta-feira eu estava falando que eu esperar pontos onde o risco retorno estava favorável, tal como um flush ali dos 50 mil dólares, que é uma região de médias e topos prévios ali dos 49, liquidações e a sobrevenda no diário, né? Então foi justamente esse ponto aqui onde eu busquei algumas acumulações. Quem está lá no meu grupo do Slack e também no Telegram, no Instagram, ficou de olho com isso aí e se atentou à dica fazendo excelentes investimentos aí e excelentes acumulações, tá? Até agora foi o fundo do movimento, com essa subida aqui próximo aos 51, que é a região desses topos prévios, eu fiz algumas parciais e já coloquei meu stop nessa mínima, ou seja, mesmo se eu for estopado por causa das parciais, eu vou sair da operação no lucro. Então é um investimento extremamente conservador e sem risco nenhum para mim, uma vez que eu estou utilizando o stop como base de preço. Como a gente está vendo aqui liquidez sendo adicionada na ponta vendedora, né, enquanto o nosso long e short ratio cai e o nosso open interest aumenta, significa que a gente tem liquidez para estar aí rompendo 52 mil dólares e está buscando algumas distribuições para quem não fez distribuição aqui com o rompimento desse topo, tá? Aí a gente está aí vendo liquidações aqui em cima, tal como aconteceu aqui, que é um ponto muito bom de distribuição, né? Se a gente vê esse ponto aqui de liquidações, foi justamente a região de topos onde eu busquei para fazer as parciais quando o preço chegou nesse nível depois de ter acumulado aqui embaixo. Mesmo o nosso long e short ratio está valendo 1,77, né? Ou seja, a gente está vendo aí mais quase 2 compradores para cada vendedor, ainda assim a gente tem liquidez sendo adicionada na ponta vendedora para estar aí rompendo sim os 52 mil dólares de forma saudável, está fazendo a tendência do Bitcoin no médio prazo
caso ficar de alta, né, ou seja, um gráfico diário, e aí a gente começa a nossa fase de distribuições, que eu vou estar falando melhor agora nas nossas considerações finais. Né? Então, falando aqui com vocês, a gente rompendo US$52 mil, vamos fazer o nosso pivô de alta no gráfico diário, e isso vai estimular a nossa correção do semanal como um fundo. Né? Então, a gente vai começar agora em busca de um topo descendente contra o topo histórico. Face a toda essa retração aqui, a maior probabilidade, como eu comento muito com vocês, é a formação desse topo descendente. Né? Aí, nesse caso, eu vou estar de olho aqui nessa retração de Fibonacci para estar medindo a força da pernada de alta, para saber o quanto que a gente vai retrair e a maior probabilidade para ver se é a formação de um fundo ascendente, onde eu vou buscar reposicionar as posições que eu estou fazendo parciais à medida que o preço sobe. Isso vai baixar bastante o meu preço médio das minhas posições de swing, que eu já venho trazendo aqui para vocês e comentando bastante aqui no canal, que eu vou estar aí aproveitando todo esse movimento que está formando uma base de preço para estar rompendo o topo histórico de forma saudável, como eu comento muito com vocês. Galera, o vídeo de hoje foi um tanto quanto rápido, né? Eu não costumo fazer vídeos rápidos assim, eu gosto de falar bastante de pontos fundamentalistas, gosto de entrar nas análises on-chain, mas hoje a minha garganta realmente está muito ruim. Eu também estou com o estúdio aqui meio que improvisado, né, que eu não estou aqui no meu escritório como vocês podem ver, mas o mercado não para e a gente também não. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria convidar todos vocês a estarem se inscrevendo, que eu posto análises diárias como essa, comentando de pontos fundamentalistas, análises on-chain, análise sentimental, gráfica, notícias e tudo que esse mercado de criptomoedas tem para oferecer para a gente. E no mais, convidar todos vocês a estarem se inscrevendo nas minhas redes sociais, que os links estão aqui na descrição desse vídeo. Lá eu dou continuidade para as análises, além de postar várias notícias e coisas interessantes. E por último, mas não menos importante, o meu grupo do Slack, 100% gratuito, e o link aqui na descrição. Vocês vão ter um contato muito mais direto comigo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente segunda, uma excelente última semana do ano de 2021. E a gente se vê aí ao longo dessa semana, nessa virada e com certeza em 2022, onde a gente vai ter excelentes investimentos. Tamo junto, galera!